Olá, seja bem-vindo a mais um MoveWork Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo, diretamente do estúdio MoveWork, com minha parceira Nilce Gouveia. Que prazer, hein, Nilce? Uau, uma grande satisfação. Tem uma pessoa que está agora aqui no nosso podcast presencialmente e ela que fala, gruda em mim que você passa de ano. Diretamente do Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro! Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada, Carlos, por esse evento maravilhoso, onde você está reunindo e dando oportunidades para mulheres e para mim, é óbvio. Obrigada, Nilce, também, pelo carinho sempre. Obrigada, viu? Que legal, olha, cola em mim que você passa de ano. E por isso que você está aqui em São Paulo, para um ciclo de palestras, né? Como é que é para você que diz, a pessoa que nos assiste, às vezes pode falar, por que eu não evoluí na vida? Como é que é isso, né, Ana? Então, fala para nós. Sim, a gente costuma ouvir na nossa vida uma frase: por que eu não consigo alcançar o objetivo que eu quero sendo tão inteligente na vida? E as pessoas, essa frase mata a gente. Porque assim, pô, você é tão inteligente, cara, por que você não evolui? Não cresce, não rompe, não ganha grana, não é amado? E aí eu vou trazer a perspectiva da parte da neurociência, que está tudo ligado a traumas e bloqueios na primeira infância. Então eu vou apresentar para o nosso público exatamente aonde está essa trava que não deixa a gente evoluir, né? E isso aconteceu comigo. Durante 35 anos, eu tenho 51 anos, né? Uma boa idade. E durante 35 anos da minha vida, eu vivi uma vida parada, travada. Mesmo sendo uma mulher totalmente desenvolta, né, culturalmente muito inteligente, estudiosa, mas tinha algo que me travava e que não me deixava evoluir. E aí, quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, o que estava dentro dessa mente, como era o desdobramento dela, e aí eu cheguei realmente à grande descoberta, que todos os bloqueios emocionais que foram adquiridos na minha primeira infância, e que são muitos, não deixavam eu evoluir, porque eu estava repetindo o looping, a compulsão, a repetições de padrões de uma primeira infância com abandono, rejeição, humilhação. E aí, quando eu descobri que na verdade foi para ajudar o meu filho a identificar realmente o que estava acontecendo naquela mente, e aí deu o boom de fato, de conhecimento, de entendimento, e aí veio de forma como propósito para ajudar não só a minha vida, a minha família, mas também ajudar outras pessoas a entender, né, que vem em forma, Carlos, de sintomas. Quais são? Olha só. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tricotilomania, que é um toque onde a pessoa, para escoar a ansiedade, arranca o cabelo do corpo todo, sobrancelha, cabelo. Tricotilofagia, que além de arrancar o cabelo do corpo, come. Nossa. Onicofagia, que é onde a gente rói unha, e rói tanto que quando não consegue mais roer a da mão, rói do pé. E isso na infância. Nossa. Já. Isso tudo, TOD, TDAH, TDI, são transtornos emocionais que a medicina ela não consegue atingir com a estabilidade emocional. Então, com a técnica que eu aplico, né, que é a TRG, terapia de reprocessamento generativo, a gente identifica exatamente onde está bloqueando esse inconsciente, a gente faz os protocolos todos, que são 5, e avança a pessoa. Sim, mas tudo isso que você citou tem marcadores biológicos? Não são marcadores biológicos, são marcadores emocionais. Que na emoção, subjetivo, né? Que na emoção fica congelado no inconsciente. É como se o inconsciente estivesse dando um recado para o corpo responder. Por exemplo. Aí geram algumas doenças até, né? Exatamente. É isso, né? Mas tudo parte daqui, do congelamento do inconsciente, que é o cérebro reptiliano. Nós vivemos... Tudo que nós vivemos até o dia de hoje foi pelo inconsciente. Quantos por cento? 95% de vida de inconsciente. E de 5% só, que é o que nos difere dos animais, tá? Nós temos a diferença do irracional do animal, somente 5%, que está direcionado no córtex pré-frontal, que são as nossas decisões. E quando a gente escolhe errado. Agora, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar sobre inteligência emocional, mas dentro do assunto pode perguntar. Rapidinho, eu percebi que você cuidou primeiro de si, você
trabalhou o autoconhecimento. Sim. Você detectou em seu filho que ele precisava sim. de uma ajuda, mas eu achei interessante que você citou aí, que você também buscou compreender quem era você para tratar primeiro nessa jornada. Exatamente. Quando eu fui para a minha formação terapêutica, a primeira coisa que teve que acontecer foi o meu desbloqueio emocional. Porque eu precisei passar pelo reprocessamento generativo de inconsciente. Porque lembra que eu falei que o inconsciente congela todas as dores, não deixa a gente avançar, não deixa romper, não deixa nada. Eu passei primeiro por todo esse reprocessamento para depois começar a reprocessar o meu filho e assim a sociedade toda. Mas primeiro é com a gente. Isso. Entendeu? Uhum. Todo mundo que passa pelo reprocessamento, por exemplo, eu quero me tornar uma terapeuta, tem que passar pelo reprocessamento. Tem que passar. Não tem como atender. Isso. E existem muitas pessoas, Carlos e Nilce, com cursos muito pequenos, cursinhos de 1 semana, 2 semanas, que formam terapeutas e já libera. Não, isso é uma grande irresponsabilidade. Eu queria saber sobre inteligência emocional. Eu creio que todos nós precisamos trabalhar inteligência emocional. Quando nós não trabalhamos inteligência emocional, qual seria a causa para o nosso público saber um pouquinho mais e tentar se aprofundar mais sobre inteligência emocional? Exatamente. A inteligência emocional hoje é a base da descoberta do avanço pessoal. Quando a gente não desenvolve essa inteligência, primeira coisa, a gente precisa ter as habilidades sociais, com autoconhecimento, autoempatia, autoavaliação, e nós precisamos entender quem somos. Quem somos nós como funcionamento do ser humano? Qual a minha personalidade? Qual o meu temperamento? Qual o meu traço de caráter? Como eu funciono vai determinar o desenvolvimento intelectual para eu conseguir avançar na minha vida. Por que quando os meus pacientes chegam para eu fazer anamnese, para eu iniciar uma sessão terapêutica, primeira coisa que eu faço é ler ele corporalmente. Porque eu sou especialista em leitura corporal. Então eu sei qual é o traço de caráter dele, eu sei qual é a dor, o que esperar e o que não esperar, sem ele abrir a boca. E aí, depois eu vou fazer a avaliação dele. Porque ele chega no consultório muito ferido emocionalmente, com tentativas de suicídio, com depressão lá no alto, com SPA, que é síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade, com esgotamento, com burnout, com vários outros. Uma coisa puxa a outra, né? Porque são sintomas, tá? Isso tudo que eu tô falando para vocês são sintomas. Só que a inteligência emocional tá em buscar o quê? A ajuda para o autoconhecimento. Quando você busca ajuda para o autoconhecimento, você vai entendendo o processo mental, por que você está nesse looping, repetindo padrões que você não consegue ganhar dinheiro, né? Não consegue avançar, não rompe. E aí ele começa a se analisar, se respeitar e validar sentimento. Então hoje, quem busca realmente se aprofundar e se desenvolver dentro da inteligência emocional para governar a emoção. Pô, eu tô muito estressado. Validar a emoção, lá na nossa infância a gente não validava a emoção. A gente não teve nome. Não teve. Eu queria saber o seguinte, Ana, desculpa te interromper, mas é assim, eu vejo que as pessoas têm vergonha de procurar profissionais. Sim. Principalmente os homens. Sim. O que você pode falar pro público para quebrar essa vergonha e procurar um profissional? Não ficar procurando, depende, blogueirinha, influencer, que não vai agregar em nada. Não. Como procurar a doutora Ana Ribeiro, que pode transformar a vida dessas pessoas? Então, existe ainda um preconceito muito grande com relação ao cuidado da saúde mental. Só que assim, todos os pacientes, quando chegam buscando ajuda, ou foi por intermédio de um amigo, ou da esposa, ou do marido, porque tá vendo que a pessoa está se afundando. Então, assim, o que eu digo para essas pessoas? Hoje, quem cuida da saúde mental, com essa busca de crescer realmente, de entender quem é você, está à frente de muitas pessoas para a evolução. Né? Então, não precisa ter vergonha. Isso. Quem cuida da mente está se amando, em primeiro lugar. E está evoluindo. E está evoluindo, está entendendo todos os desdobramentos da mente, que é fantástico, né? Então, o desenvolvimento humano, ela precisa ser olhada como corpo, alma e espírito. O que adianta você cuidar muito do corpo e não cuidar da mente? Peraí, né? Gente, não sai daí, porque ela vai deixar o @ dela para você já marcar aquela consulta.
Pode Isso aí. falar aqui, tá, doutora? Bom, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre as terapias, a gente trata realmente depressão, ansiedade, todos os transtornos emocionais, tentativas de suicídio, automutilação. Crianças a partir de 4 anos, já dá pra... 5 anos, desculpa, a partir de 5 anos já dá pra gente atender. E o meu arroba é @Ana Ribeiro Terapeuta. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Veio do Rio de Janeiro diretamente para o nosso Uau! podcast. Que honra, muito obrigado. Eu que E é agradeço. isso aí. Obrigada a Muito vocês. obrigada, um abração. Outra hora a gente vai marcar um podcast mais completo para Com você, certeza. tá bom? Obrigada, gente. Tem muito obrigada. conteúdo, Tchau, né? tchau, viu? Valeu, Tchau, gente. tchau.